Eu queria saber de você agora, o que você pensa de cada candidato a prefeito? Vou começar pela Tabata. Como você vê? Aqui eu vou pedir para você olhar para a ideia dela. Não fazer o juízo da pessoa especificamente falando, mas o que a ideia dela vai causar para a população. As ideias defendidas pela Tabata Amaral são ideias globalistas ligadas ao socialismo fabiano. São ideias de solapamento dos bons valores da sociedade e da destruição dos pequenos empreendimentos em prol de uma aliança entre o Estado global e as grandes corporações. Em suma, as ideias da candidata Tabata Amaral são ideias que iam descaracterizar a cidade, tirando a nossa cultura própria, tirando o empreendimento e a virtude individual, fazendo com que São Paulo se tornasse cada vez menos São Paulo, cada vez menos Brasil e cada vez mais globalismo, ONU e grandes corporações. E, e agora a Marina Helena. A Marina Helena, eu acho ela individualmente falando a que tem as ideias melhorzinhas, pelo menos ela defende liberdade econômica, o que é muito importante, mas infelizmente ela tem graves falhas nas ideias sobre moral e costumes, ela tem ideias feministas, ela defendeu a ditadura sanitária, ela fez ataques infundados contra o Bolsonaro e ela gosta daquela coisa toda ecochata de ESG, de sustentabilidade, de aquecimento global. Embora ela tenha boas ideias econômicas, ela não tem valores compatíveis com uma direita de verdade, além de não ter boa articulação política. Então acaba sendo uma opção pouco viável. A ESG é uma bomba para todos aqueles que estão adotando. É como se os empresários estivessem literalmente colocando uma arma na cabeça e dando para outra pessoa. Lá na frente vai dar um problema tão grande com isso aí. É insustentável. Pronto, vamos pro próximo. Boulos. O que as ideias do Boulos vai causar para a cidade? Bom, o Boulos é disparadamente o pior dos candidatos. As ideias dele são esdrúxulas. Ele defende o fim da propriedade privada, ele defende invasão de residência, ele apoia pessoas ligadas a narcotráfico, a terrorismo. É um apoiador realmente da inversão de valores. Se ele assumisse e aplicasse as suas ideias, nós teríamos a destruição econômica de São Paulo. São Paulo se tornaria uma cidade abandonada, destruída, largada ao crime, extremamente violenta, com imóveis desvalorizados, invendáveis, afastaria os investidores, transformaria São Paulo num pesadelo, numa distopia na Terra. O Boulos é o candidato a ser evitado a qualquer custo. E se acontece isso em São Paulo, acontece no Brasil. Sem dúvida, porque o Boulos representa a máquina. E uma vez destruindo a cidade de São Paulo economicamente, nós temos a destruição brasileira, mesmo porque desde a Guerra dos Emboabas, passando por Getúlio Vargas, passando pelo próprio antimalufismo, a ideia dos centralistas globalistas sempre foi destruir a independência de São Paulo. E agora o Nunes. O que você acha das ideias dele? O que ele representa? E o que vai continuar acontecendo em São Paulo? Bom, o Ricardo Nunes, ele representa a perpetuação desse tucanato que está impregnado há décadas na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo e que precisa ser retirado. Porque o tucanato representa a estratégia das tesouras, que inclusive se vale de candidatos ainda piores, como Boulos, como uma arma apontada na cabeça da população para forçá-la a perpetuar esse sistema e esse socialismo fabiano representado pelo Nunes. O Bolsonaro, ao apoiar o Nunes, ele não tem culpa disso porque o Bolsonaro está sendo muito pressionado pelo establishment. Agora, nós apoiamos o Bolsonaro, gostamos do Bolsonaro, mas nós não temos que seguir cegamente tudo o que ele fala, mesmo porque ele está sendo pressionado. Não, ele não tem a liberdade que ele deveria ter. Então, temos que entender que nós precisamos de uma direita autônoma e que não dá para apoiar um cara como o Nunes, que defendeu ditadura sanitária, que defendeu passaporte sanitário, que defendeu ideologia de gênero nas escolas, que não tem absolutamente nenhum carisma, que não defende a liberdade econômica de forma nenhuma. Ele está longe de ser alguém de direita. Quem vota no Nunes está traindo, digamos que tem um ideal de direita. Temos um nome, que é o Bolsonaro, e esse mesmo nome está, por questões que não vamos falar aqui, está pedindo para votar esse cara que é tudo ele faz tudo aquilo que a gente luta contra. Então, na verdade, votar no Nunes é trair esse ideal? Não dá para julgar as pessoas que vão votar no Nunes, porque algumas simplesmente vão seguir a ideia do Bolsonaro. Não dá para dizer que qualquer eleitor do Nunes está traindo os ideais de direita. Cada um tem a sua motivação. Alguns estão com justo temor contra o Boulos e acham que o Nunes, por ser um candidato que não cheira nem fede, né?
seria uma chance de vencer o Boulos. Na verdade, o Nunes fede. O Nunes, ele sim, em pessoa, representa uma traição dos ideais de direita. Então, não dá para julgar o eleitor, mas dá para julgar o candidato. O Nunes não é de direita. Perfeito. E o Datena? Pelo amor de Deus. O Datena, se ele não é o pior, porque o pior é o Boulos, ele é o segundo pior. Porque, ainda que a Tabata tenha ideias terríveis, abomináveis, pelo menos a figura da Tabata tem algum grau de dignidade pessoal. O Datena não. O Datena representa o fracasso humano. É um sujeito que se diz um comunicador, mas que gagueja barbaramente enquanto defende e se vende as piores ideias, servindo de para-choque de comunista, como o Marçal falou sobre ele, em relação a Boulos. O Datena nem tem ideias. Não dá nem para chamar esse cara de alguém que tenha ideias. O que ele tem é puro oportunismo político. Eu diria que depois do Boulos ele é o pior. E o Marçal agora? Marçal é o seguinte, eu nunca gostei do Marçal, nunca fui entusiasta lá dos cursos dele, sempre achei que ele tem frases muito perigosas e ruins, quando ele disse, por exemplo, que o Brasil não precisa de heróis. Eu acho o contrário, eu acho que o Brasil precisa primeiro cultuar os seus heróis históricos e depois produzir novos heróis. E nós temos heróis vivos, como Bronze, Jurandir, e outros recentemente falecidos, como o cabo PM Wesley Góes, lá da Bahia. Enfim, uma frase infeliz do Marçal. Bendita seja a sua memória. É esse, Amém. Fala um pouco do cabo, só para O cabo Wesley não deixar Góes, a memória dele passar. Perfeito ponto. O cabo PM da Bahia, Wesley Góes, ele é um policial que soube honrar a farda. É um policial que se recusou a cumprir as ordens injustas e atacar comerciantes. Ele falou, não, eu me recuso a atacar a população que eu jurei defender, eu não vou implementar as regras de ditadura sanitária, eu vou defender o comerciante. Ele se rebelou contra as ordens injustas e foi morto pelos próprios colegas de farda. Um ato lamentável das instituições que deveriam honrar um herói como esse. Não deixem a memória desse PM acabar, porque por causa dele pode ser que muitos se levantem ainda, né? Eu, como aspirante da reserva, presto aqui minhas continências ao cabo PM Wesley Góes. Que Deus tenha a alma dele. Amém. Continuando sobre o Pablo. Então, o Pablo Marçal tem essas frases infelizes, ele não tem princípios de direita tradicional arraigados, ele fala coisas bem questionáveis no campo da teologia, ele tem propostas que eu considero um tanto quanto absurdas. Por exemplo, comprar milhares de drones com imagem térmica para vigiar o cidadão. É claro que nós temos que ter um aparato de segurança para punir os bandidos, mas quando isso atravessa a privacidade dos cidadãos e dá um poder gigantesco para o Estado se torna o principal bandido. O grande problema todo é, cara, você está dando isso para o Estado. Exato. Tudo bem, vamos pegar que as ideias são legais, vai dar uma sensação de segurança que vai dar mesmo, o Estado vai ter mais possibilidade de conseguir tirar aqueles infratores no meio do povo, né? Mas amanhã muda a lei. E amanhã talvez o infrator é a gente por causa de coisas que a gente tá vendo aí acontecer, né? Mas quantas vezes eu violei a quarentena? Todo dia. Eu ia pra missa clandestina, eu ia pra festa clandestina, eu ia tudo clandestino. Imagina se tivesse um drone me vigiando. Imagina esses drones na mão do Dória. Seria terrível. Então você, como candidato, você vereador, se ele tentasse fazer isso, você estaria lá para... Eu ia barrar, eu falei, você não vai comprar drone coisa nenhuma, eu ia vetar isso aí. Se você quiser que os bairros localmente tenham câmeras controladas pelas associações de moradores, no máximo pelas subprefeituras, cujo único objetivo seja vigiar contra assaltantes, contra estupradores, ok. Agora, drones de imagem térmica para vigiar o cidadão, de jeito nenhum. Mesmo as câmeras de rua, eu já fico muito preocupado com esse negócio de reconhecimento facial importado da China. Eu vejo isso como uma violação da nossa privacidade. Eu fico realmente nesse dilema, porque eu quero o máximo de repressão possível para os bandidos. Esse é o ponto. A ideia dele em si, perfeito. Temos tecnologia e temos um problema. Vamos tirar o bandido da rua. Pô, beleza. Conseguiria fazer isso. Mas, cara, olhem, coloca lá no YouTube e procura sobre esse tipo de câmera na fronteira do México com os Estados Unidos. Você vai ver. Cara, não passa nada. O negócio parece que você está no aeroporto vendo tudo. É assustador. Agora, tem uma saída para esse dilema entre segurança e privacidade, que é aquela ideia lá da segurança cidadã, que é as comunidades locais assumirem a responsabilidade pela segurança das suas localidades, fazendo a vigilância,
tendo acesso às imagens da câmera, e quando eles pegarem o assaltante estuprador, eles passam isso lá para a GCM, que vai passar para a PM. Agora, deixar isso direto na mão do Estado é perigosíssimo. E o Marçal não pensou nisso. Outra coisa absurda que o Marçal propôs é quando ele fala, por exemplo, vou construir um prédio de 1 quilômetro de altura. Bom, um prédio de 1 quilômetro de altura é viável? Ele tem como se encaixar harmonicamente na sociedade, considerando questões de fluxo, de trânsito, etc.? Isso aí, se fosse feito pela iniciativa privada, com risco e dinheiros próprios, pensando também na manutenção da qualidade de vida do entorno, ótimo. Mas nós não sabemos como o mercado vai se comportar, é impossível prever o mercado. Então não é para um prefeito chegar e dar uma proposta de que tipo de prédio ele vai construir. O que ele tem que fazer é promover a liberdade urbanística, não falar que tipo de prédio e de que altura ele vai construir. Senão vira um monumento à demagogia. Agora, eu fiz aqui pesadas críticas ao Marçal, mas eu também quero fazer alguns elogios. Apesar de todas as críticas que eu tenho às propostas do Marçal, ele é no mínimo um sujeito extremamente corajoso. Antes de mais nada, é bom fazer críticas, da mesma forma que está fazendo crítica ao Marçal, também fazer críticas ao presidente Bolsonaro, que ele cometeu erros também. Não podemos cometer o pecado da idolatria. Sim. Adoraremos somente ao Criador do céu e da terra, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Exatamente. A nossa adoração é só a Santíssima Trindade. Então, nunca nós podemos ter um bezerro de ouro político. Então, o Bolsonaro, apoiei, votei, vesti camiseta, usei adesivo, cantei a musiquinha, é o mito, é o mito, é o mito, mas ele é um homem falível que tem que ser criticado nos seus erros, assim como o Marçal, assim como qualquer político. Agora, eu fiz aqui várias críticas ao Marçal. Agora, ele é um cara corajoso, e ele é um sujeito que sabe falar muito bem e que não tem medo de expor as incongruências, as incompetências e os mau-caratismos dos seus concorrentes. Eu não gosto da postura dos limpinhos que criticam o Marçal pela qualidade maior que ele tem. O que vocês querem? Que os hipócritas demagogos continuem manipulando a população com um discurso fofinho? Eu não quero. Eu quero que o Marçal vá lá e desmascare esses impostores que estão aí. É a melhor qualidade do Marçal e é justamente o que está sendo criticado pelos limpinhos, moderadinhos. Muito, muito bom. Cogos? Então, resumindo, evitem o Boulos a qualquer custo. O Datena, Vou fazer melhor, me perdoe. Coloca a ordem. Quem você votaria por ordem? Tá. E quem você fala assim, esse aqui não tem jeito. Ok. Tem um monte de candidato nanico que eu nem vou citar, né? Agora, o pior de todos, a ser evitado a qualquer custo, é o Boulos. O Boulos é a destruição da cidade. Nós temos que sobreviver. Aí em seguida é o Datena ou a Tabata. Eu colocaria os dois empatados no segundo pior. Porque a Tabata talvez seja até mais perigosa que o Datena justamente porque ela tem uma figura mais respeitável. Então isso pode fazer as pessoas acreditarem nas péssimas ideias dela. Depois o Nunes, que ele é menos pior que Tabata e Datena, e obviamente muito menos pior que o Boulos, mas ele é ruim também. E aí, as duas opções mais respeitáveis ali é a Marina Helena e o Marçal. Por quê? Individualmente, as propostas da Marina Helena são menos piores, mas ela não tem chance nem articulação política. O único realmente que tem chance de conter o grande mal que é o Boulos e de quebra nos livrar do tucanato representado pelo Nunes, querendo ou não, é o Marçal. Muito bom, Cogos. Gostou do bate-papo? Demais. Demais, profissionalíssimo, seríssimo, e foi uma coisa que vai me ajudar muito, porque você usou as suas habilidades de comunicação, de marketing para me ajudar. E eu te agradeço muito por isso. Se eu ganhar, meu gabinete vai estar de portas abertas e, independente de qualquer coisa, eu agradeço nossa amizade está firmada. A confiança. É uma amizade sob a bênção de Deus. Amém. Espero que você consiga entrar. Eu acompanho você, como falei para você, há muito tempo. Eu acredito nas suas ideias, defendo muitas delas. Algumas nós temos diferença, mas isso é até bom, essas diferenças, porque tem como eu conversar com você, a gente ser convencido por ideias, né? A gente precisa pelo argumento, pela razão. Precisa no meio da direita, vamos falar assim, que as pessoas consigam deixar ideias periféricas de lado e se unir naquilo que mais aquilo que nos une, né? Não é possível que, por causa dessa desunião, por causa de muito pajé, vai deixar Boulos da vida e tantos outros assumir os poderes, de modo geral. Em todo caso, obrigado. Espero que você esteja tido a liberdade de falar o que você queria falar, tá bom? E que você possa chegar lá, cara. Viu? Torço muito por você, viu?
Pronto. Você quer dar algum recado no finalzinho ou não pra galera? Rapidão. Calma que eu vou falar. Então, por favor, deixa um recado final para seus eleitores. Pessoal, quero agradecer muito a audiência de vocês, agradecer o Ralph pela oportunidade, pelo profissionalismo, seriedade dele e deixar o meu número aqui, mais uma vez, reiterando, 44038. Eu quero pedir a Deus que me ilumine, seja qual for o resultado, e se Ele me der a dádiva e a responsabilidade de ser eleito, que o Espírito Santo fique comigo para guiar as minhas decisões. Votem também pensando no bem comum e como um serviço. Eu sei que, racionalmente falando, é melhor ir para a praia na eleição do que fazer um voto lá que é 1 em milhões. Mas será que é o certo a fazer? O seu voto pode sim fazer a diferença, no sentido de que vocês estão junto com outras pessoas que têm interesse em proteger a sua liberdade e a sua família. Um soldado de infantaria pode não fazer diferença numa guerra, mas se todos pensarem assim, nós vamos perder a guerra. O que nós temos que fazer no dia da eleição é combater o bom combate. Há um chamado do dever para votar em prol do bem comum. E se as pessoas tiverem isso em mente, essa maioria silenciosa de pessoas de direita, tementes a Deus, que prezam pela família e pela liberdade, vão vencer. E suas redes sociais? O meu X está suspenso, mas eu estou judicializando. O meu Instagram é @oprópriocogos. Lá tem a bolinha onde vocês vão encontrar minhas propostas em PDF. E o meu canal é o Ocidente em Fúria no YouTube. O Ocidente em Fúria. Muito bom, muito bom. Que Deus abençoe vocês. Muito bom. Pessoal, você que acompanhou até aqui, deixa seu compartilha, curte, comenta, conheça as redes do Cogos, conheça suas propostas, vai lá, faz seus contrapontos, dá suas sugestões. É muito importante que você se interesse por política, porque se você não se interessar, você vai ser governado por pessoas que se interessam. O Cogos falou, a gente está falando agora há pouco sobre questões de Estado. Na Bíblia funcionava assim, essa questão de segurança. Tinha os patriarcados. Cada família era um clã. E das coisas boas do casamento é reunião de clã. Imagine que eu sou um patriarca e eu sou um avô. Eu tenho 10 filhos, cada filho tem 10 filhos homens, por exemplo. Eu consigo controlar 100 pessoas direto. Você consegue mais 100, por exemplo. Quando a gente casava, a gente fazia uma aliança. Então, quem fazia a segurança da nossa família era a gente mesmo. Entende? Mas aí o que acontece? Chegaram pessoas más na política e começaram a bater contra a família, contra tantas outras situações que todo aquele que tem o Deus de Abraão, Isaac e Jacó como Deus, não podem seguir, né? Você não pode votar numa pessoa que defende o aborto. Literalmente é isso. Temos aqui uma pessoa que não defende o aborto, né? E está em iminência de passar em altas cortes. Em todo caso, se interesse por política, conheça os candidatos, conheça o Cogos, conheça outros candidatos, porque é necessário, é de extrema importância para que você não seja um escravo que você já é, tá bom? Obrigado por ter acompanhado até aqui, curte, compartilha e shalom, shalom para vocês.